Olá, tudo bem? Me chamo Camila e hoje a gente vai dar continuidade à aula da doença negligenciada, parte 2, tá bem? Se você não viu a parte um sobre os conceitos de doença negligenciada, febre amarela e dengue, sugiro que volte lá no YouTube e assiste a parte um dessa aula, tá bem? Lá você vai conseguir entender um pouco melhor o que é doença negligenciada e ver dois exemplos de doenças causadas por vírus, tá bem? Hoje a gente vai trabalhar aqui, mas eu não vou entrar em conceitos sobre o que é doenças negligenciadas, mas eu vou falar sobre doença de Chagas e malária, tá bom? Então, para iniciar a aula, eu vou conceituar, falar de profilaxia, sintomas, ciclo da vida da doença de Chagas e da malária, tá bom? Antes de entrar na minha apresentação em si, eu vou mostrar para vocês um vídeo dando uma pincelada geral sobre o que é a doença de Chagas no cenário atual no nosso continente, tá bom? Vou disponibilizar agora para você. A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, é uma doença potencialmente fatal causada por um grupo de parasitas chamado Trypanosoma cruzi ou T. cruzi na forma abreviada. Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas no mundo estão infectadas por esse parasita. Embora ocorra principalmente na parte continental da América Latina nas últimas décadas, ela tem sido cada vez mais detectada nos Estados Unidos da América, no Canadá, em muitos países da Europa e alguns países do Pacífico Ocidental. Se não tratada, a doença de Chagas pode causar danos irreversíveis ao coração e outros órgãos vitais. A maneira mais comum das pessoas contraírem é por meio do inseto sugador de sangue triatomínio, também conhecido como barbeiro. Os insetos vivem em fendas de paredes e telhados de casas feitas de materiais como barro e palha. Eles saem à noite para se alimentar do sangue das pessoas enquanto dormem. Quando picam, defecam na pele da pessoa. Suas fezes contêm o parasita, que pode entrar no corpo da pessoa pelo local da picada, por meio de membranas mucosas ou por cortes na pele. A infecção também pode ser transmitida de mãe para filho durante a gestação, por meio de alimentos e bebidas contaminadas, transfusões de sangue ou transplantes de órgãos. Existem duas fases principais da doença, aguda e crônica. Na fase aguda, que dura cerca de 2 meses, os sintomas geralmente começam a aparecer de 1 a 2 semanas após a picada. Costuma ser leves e não específicos, e podem incluir febre, fadiga, dores no corpo, dor de cabeça, erupção cutânea, perda de apetite, diarreia e vômito. Na fase crônica, cerca de 70 a 80% das pessoas podem não apresentar nenhum sintoma. No entanto, em cerca de 20 a 30% dos infectados, a doença evolui, afetando principalmente o coração ou órgãos gastrointestinais. Isso ocorre entre 15 e 30 anos após a infecção inicial. A doença causa cicatrizes no coração, que podem levar à insuficiência cardíaca, derrame e arritmia. No sistema gastrointestinal pode haver um aumento do cólon ou do esôfago, levando a problemas digestivos. Atualmente, apenas 1 em cada 10 pessoas com doença de Chagas é diagnosticada e apenas um pequeno percentual recebe tratamento. Com cerca de 75 milhões de indivíduos em risco de infecção, continua sendo um grande problema de saúde pública com impactos sociais e econômicos significativos na América Latina e cada vez mais em escala global. O Roadmap de Combate à Doença de Chagas da World Heart Federation e da Sociedade Interamericana de Cardiologia é um documento de referência fundamental para todos os envolvidos no planejamento, organização, gestão do paciente e implementação de abordagens à doença de Chagas. Ele delineia uma visão de um modelo de atendimento ideal, possíveis bloqueios ao longo dessa trajetória e soluções baseadas em evidências para profissionais de saúde, autoridades de saúde e governos superarem esses bloqueios. A partir do conhecimento especializado de médicos, pesquisadores, profissionais de saúde aliados e especialistas em sistemas de saúde de todo o mundo, ele apresenta uma abordagem integrada ao atendimento ao paciente. A World Heart Federation está apoiando a implementação global deste plano de ação por meio de nossas Roundtables, CVD Scorecards, Emerging Leaders Program e o Dia Mundial do Coração. Então, deu para dar uma geral aí sobre a doença de Chagas, né? Então,
A doença, ela apresenta esse nome porque foi uma homenagem ao seu pesquisador e quem descobriu a doença aqui no país, que é o Carlos Chagas, né? Carlos Ribeiro Chagas. A doença ela é parasitária, resultante da infecção do protozoário, igual ele colocou lá no vídeo, né? O T. cruzi, o Trypanosoma cruzi, e que apresenta seu vetor um inseto, que no caso o barbeiro. E eu vou mostrar para vocês outros barbeiros, outros exemplos de barbeiros que também podem causar a doença, tá bem? No nosso país, a notificação é compulsória de casos agudos da doença. Então, quando ela é pelo vídeo deu para notar, né, de que o diagnóstico ele é difícil, né, não é, muitas vezes não realiza-se o diagnóstico, mas quando ocorre o diagnóstico, ele tem que ser notificado, tem que encaminhar as informações para o governo. O diagnóstico é exame parasitológico, sorológicos e moleculares. Então, o parasitológico, a busca mesmo ativa do parasito, sorológico, para saber, né, os anticorpos que foram produzidos pelo indivíduo, e molecular, em busca de material genético. Patologias, igual ele colocou alguns exemplos lá, eu tenho a cardiomiopatia dilatada associada com miocardite, então é relacionado muito com os problemas cardíacos, fibrose, difusão cardíaca, pode ocorrer também em megacolo ou megaesôfago, então o dilatamento, né, do colo, do esôfago, que gera aqueles problemas gastrointestinais. Aqui para ilustrar para vocês, o Carlos Chagas, ele desenvolveu o seu trabalho lá no Instituto Oswaldo Cruz, que é no Rio de Janeiro. Então, se quem tiver oportunidade, enfim, e quiser conhecer o Rio e dar um pulo, né, ir lá na Fiocruz, tem a oportunidade de conhecer o laboratório onde o Carlos trabalhou. Bom, agente etiológico. Então, quem que causa essa doença é o Trypanosoma cruzi. Ele é um protozoário flagelado, que eu vou exemplificar aqui para vocês. Então, essas fotinhas estão mostrando a alteração morfológica no intervalo de 24 horas. Então, os trofozoítos, a mastigotas, o que causa essas doenças, tá? O que causa essas doenças, as formas do protozoário. Tem o vetor, que é o mais usual, né, e que descreve bastante em vários trabalhos, que é o Triatoma infectans, que é um barbeiro. Esse daqui, ele é rajadinho, assim, na beiradinha. Vocês podem observar aí na foto. Mas não é somente ele que pode ser infectado por Trypanosoma cruzi. Tem outros barbeiros. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Aqui eu coloquei como os gêneros, né? Os Astrogynos, o Triatomas e o Rondinius são todos exemplos de barbeiros que podem ser infectados pelo Trypanosoma cruzi, e o que diferencia esses barbeiros é justamente a parte bucal deles. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a diferença dessa parte da cabeça, né, da parte bucal deles, que distingue uma espécie, um gênero do outro, tá bem? Bom, esse exemplo aqui são todos exemplos de barbeiros que foram localizados no estado do Pará. Então, tá vendo a gama grande de barbeiros que podem ser infectados e transmitir essa doença, tá bem? Só para exemplificar para vocês. Bom, aqui eu vou colocar o desenvolvimento do barbeiro. Como é que ele nasce, cresce e pode virar um agente que pode transmitir essa doença. Bom, a gente conhecendo, né, e enfatizando que é o barbeiro que pode causar a doença, fica mais fácil para a gente depois entender quais são as medidas profiláticas que ajuda a combater esse inseto, tá bem? Então, o desenvolvimento dos triatomídeos apresenta 3 fases, o ovo, ninfa e adulto.
O ovo leva cerca de 2 a 3 semanas para eclodir, ou seja, para ter o nascimento da ninfa no primeiro estágio. Então, a barbeira, né? Mentira. O barbeiro fêmea deposita os ovos e aí leva-se de 2 a 3 semanas para eclodir esse ovo. Então, tem a ninfa no primeiro estágio, a ninfa se alimenta de sangue e ela vai sofrer uma muda, ela vai sofrer, né, vai começar a se desenvolver e vai transformar uma muda. Como é que eu posso... É igual... Lembra quando... da cigarra, onde o pessoal fala que a cigarra canta, canta, canta até explodir, e aí ficam as casquinhas dela, é porque ela sofreu uma muda, ela teve um crescimento. Então, o barbeiro também tem esse estágio, ele precisa se libertar do exoesqueleto dele, e aí vai se desenvolvendo. Então, passando para o segundo estágio, e assim sucessivamente, até o quinto estágio. Então, aqui você pode ver que ele já é uma ninfa, e já tá bem diferente do que essa ninfa 1 aqui, ó, tá vendo? Desenvolvimento, sofre transformação, vai crescendo, e aí tem o estágio da ninfa 5. Aí questionam muito, mas a ninfa pode transmitir a doença? Pode transmitir a doença. Se ela estiver contaminada, né, se ela ter a presença do Trypanosoma cruzi no intestino dela, ela pode transmitir a doença, porque ela se alimenta de sangue. Então, como ela precisa do sangue para se desenvolver, se uma pessoa estiver doente e ela se alimentou e posteriormente ela precisa novamente do sangue para se alimentar, ela vai contaminar uma pessoa, tá? A última muda originará o adulto, se é sexo feminino, se é masculino, que apresentará asa genitária. Então, lá no finalzinho que ela consegue a sexagem, né? Saber que se é macho ou se é fêmea. A ninfa é diferente dos adultos porque não apresenta asa genitária, não nasce contaminada e se contaminada após a alimentação de sangue, e se contamina com a alimentação de sangue contém Trypanosoma cruzi, é aqui que eu coloquei. Ela não nasce contaminada, mas com o seu desenvolvimento, ela precisa do sangue. Se ela se contaminar, ela pode passar a doença para outra pessoa. Ela vai ser o vetor, né, no caso. O ciclo do protozoário. Então, eu falei de desenvolvimento do vetor, então agora a gente vai focar no agente causador da doença, que é o protozoário, tá? Então, tem que entender que há distinção nessa situação. O barbeiro, ele é o vetor, ou seja, ele que contamina as pessoas, né? Ele que carrega, vamos colocar assim, o protozoário e aí consegue contaminar a pessoa. Mas não é ele que causa a doença, tá bem? A pessoa não é o barbeiro que vai gerar os sintomas, os problemas todos dentro da pessoa, e sim o protozoário. O protozoário, ele sim, ele é o agente ele que é o que causa a doença, tá? Então, o protozoário, no inseto. Então, vamos saber como que ele se desenvolve, o protozoário se desenvolve dentro do barbeiro, tá? Dentro do vetor. O barbeiro se alimenta do sangue humano, contendo as formas infectivas, que no caso, a forma infectiva dessa doença é a tripa mastigota. Então, a tripa mastigota é ela que é a forma que o barbeiro infecta a pessoa, tá? No estômago do barbeiro, tem a primeira alteração morfológica desse protozoário. Então, entra no estômago do barbeiro tripa mastigota e ela se diferencia em epimastigota. Então, dentro do barbeiro, tem a primeira alteração morfológica desse protozoário. E aí ele vai se multiplicando binariamente. Não sei se vocês lembram lá das bactérias, mas a divisão binária é quando tem um indivíduo e ele vai fazendo vários clonezinhos dele, tá? Então, vai se multiplicando. Então, de um protozoarinho já foi para 2, 2, 4, 4, 6 e assim vai, tá? Na porção final do intestino do inseto, as formas epimastigotas se diferenciam em forma infectante, que é a tripamastigota metacíclica, que serão liberadas juntamente com as fezes na próxima alimentação. Então, quando o barbeiro suga
o sangue, a pessoa está infectada, ele suga a forma tripamastigota. Dentro do intestino do barbeiro, tem uma alteração morfológica, que é a epimastigota. E depois, na porção finalzinha do intestino do barbeiro, ele tem uma nova alteração morfológica, que é a tripomastigota metacíclica, tá? Então, essa tripomastigota metacíclica que entra dentro do nosso organismo, tá? Então, quando o barbeiro defeca, né? Aí, na maioria das vezes, ele defeca na região do rosto, a pessoa coça, e aí esse protozoário, ele entra dentro da pessoa. Aqui eu tô mostrando, ó, o barbeiro, ele infectou, o barbeiro tá defecando, né? Aí a pessoa coçou, e aqui eu tenho um parasito invadindo a pele da pessoa, tá? Isso é aquela fase, a forma, a forma dele de tripamastigota metacíclica, tá? Então, quando ele entra dentro da pele e tal, ele vai invadir as células. Então, quando ele tem a invasão das células, ele pode invadir, literalmente, penetrando, né, na célula, e aqui já vai ter uma nova alteração morfológica desse protozoário. E quando ele tem uma nova alteração morfológica, ele estava de tripanossoma metacíclico, ele passa a ser a mastigota. Tá vendo? Ele tem umas forminhas, lembra de a mastigota? Tipo de gota mesmo, umas bolinhas assim, ó. Aí ele vai dividindo, em forma binária mesmo, vai fazendo vários clonezinhos dele. E aí, quando ele tem uma nova alteração morfológica, que é o tripamastigota, aí aqui ele já não está metacíclico, né? Ele só está tripamastigota. Quando ele está na forma tripamastigota, ele vai e rompe essa célula. E aí cai na corrente sanguínea novamente. Cai na corrente sanguínea, e aí o barbeiro pode ir vir sugar esse protozoário. Ou ele é fagocitado por uma célula, e ao ser fagocitado, ele consegue se dividir binariamente também, e aí quando ele conseguir a sua divisão, né, tiver um monte de protozoário pronto dentro da célula, rompe essa célula de novo e cai na corrente sanguínea. E aí assim continua o ciclo, tá bem? Então, o primeiro canal dele do protozoário dentro do organismo da pessoa é através que o animal defecou, a pessoa coçou e esse parasita invadiu a pele da pessoa, e aí ele invade uma célula, tem uma alteração morfológica, com essa alteração morfológica ocorre-se divisões, e aí rompe a célula. Esse protozoário, novamente, ele pode cair na corrente sanguínea e ser sugado por um outro barbeiro, ou ele é fagocitado por uma outra célula, ocorre a divisão e ocorre a lise novamente da célula. E assim continua o ciclo, tá bem? Bom, vias de infecção. A via clássica, essa que eu tô falando para vocês, né, toda hora, né, que o barbeiro ele vai defecar, ele vai coçar e esse protozoário vai entrar, né, penetrar na pele da pessoa, ou através do próprio local onde o barbeiro picou, ou mesmo para outra porta, né, de entrada da pele, ou machucado, enfim, outro local. Oral, ao ingerir alimentos contaminados por ter cruz infectadas, células da boca ou do estômago. Teve 2 casos clássicos epidemiológicos sobre isso, que foi ao moer cana de açúcar para fazer suco, né? Os barbeiros estavam nessa cana, então moeram os barbeiros junto com a cana, e aí logo teve muitas pessoas com contaminação do protozoário, né? E também teve o outro em relação com o açaí,
né? A pessoa coletou o açaí, não higienizou adequadamente, foi processar o açaí e logo processou junto com o barbeiro e os barbeiros contaminados, liberou o Trypanosoma cruzi e aí contaminou também um monte de pessoas. Então, são exemplos epidemiológicos importantes e exemplo de contaminação pelo protozoário. Outras formas de infecção, acidente de laboratório, ou você está fazendo uma análise de algum paciente e se contamina, ou manipulando o protozoário, né, para fazer pesquisa, enfim, e acidentalmente se contamina. Na gestante, infectado pode transmitir para o feto, então tem a contaminação da mãe para o feto. Transfusão de sangue contaminado, mas atualmente isso é muito raro, tem exames pré-transfusionais e exames sorológicos para chagas nas bolsas de sangue e transplante de órgãos contaminados. Também entra na mesma situação do transplante de sangue, porque os órgãos também são realizados exames sorológicos para saber das doenças, né? Bom, sinais e sintomas. No vídeo já deu uma pincelada, né, para vocês. Eu vou só reforçar alguns sintomas. Então, sinal de Roman e chagomas de inoculação. Sinal de Roman é um inchaço próximo da região dos olhos. E chagoma de inoculação é um vermelho onde que o barbeiro fez a picada. Então, são sinais de porta de entrada da transmissão vetorial. Então, é onde o barbeiro, né, defecou, a pessoa coçou, enfim, ocorrem esses sintomas. Outros sintomas que eu tenho é febre, calafrios, edema do rosto, né? O rosto fica todo inchado, edemas do membro inferior, edema, as pernas ficam inchadas, dor no corpo, hepatoesplemogalia, que é o baço, o fígado, né? Grande, aumentado, esse nome horroroso aí, gigante, epigastrialgia, dor no estômago, exantema, manchas rosadas pelo corpo, aquelas petecas, né, rosadinha pelo corpo todo, dor abdominal, icterícia, a pele toda amarela, o olho, os olhos, a pele toda amarela, hipertrofia e dor ganglionar, as ínguas, né, aqui na parte da garganta, aqui abaixo do braço, taquicardia, dispneia, palpitação, tosse, cefaleia, vômito, sonolência, enfim, uma gama de sintomas, né? Profilaxia. Então, se a gente sabe que a doença é causada pelo barbeiro e a gente conhece um pouco do habitat, o local onde o barbeiro gosta de ficar, a gente tem facilidade para evitar essa doença e logo ter as profilaxias eficazes. Então, os barbeiros, eles gostam de viver muito em frestas de casa, frestas em buraquinhos e tal, e aí no interior, enfim, nos locais com pouca condição, né? O pessoal construía muita casa de pau a pique, aquela casa com as madeirinhas e eles vão colocando lama para fechar na parede e tal. E nesse ato, né? Pensa que você vai fazendo uns barros e vai pregando assim. Então logo ficava aquelas frestinhas. Então os barbeiros adoram ficar nesses locais. Então a orientação é não fazer esse tipo de casa, assim, de alvenaria, de tijolinho, de placas, enfim, onde que não possa ter essas frestas para o barbeiro ficar. Evitar jogar lixo perto da casa, né? Justamente para favorecer esses locais onde os barbeiros gostam de ficar. Evitar acumular galhos de árvore perto da casa. Não construir galinheiro ou pocilgas, que é onde que cria os porcos perto da casa, justamente para não gerar esses locais onde que eles gostam de ficar. Não armar rede em ar livre sem proteção para o inseto, né? Você armar uma rede no local que é endêmico à doença e dorme, sei lá, fica lá de bobeira na rede, é perigoso. Então, evitar
sabendo que a região pode ter o inseto, é melhor se proteger. Usar proteção tipo de tela na janela, evitar manter a luz do lado de fora acesa para não atrair os barbeiros, porque o barbeiro ele é atraído por luz. Então, evitar que a luz fique acesa ao longo da noite para não atrair o barbeiro para dentro de casa. Evitar comer carne de caça, crua ou mal cozida, né? Porque pode ter o tripanossomo, né? O barbeiro junto lá. Quando colhido, os cachos de alimentos devem ser colocados em local limpo e não devem ser deixados no chão. Os cachos de alimentos, estou falando dos açaís, né? Que teve esse problema epidemiológico. Então, higienizar bem os alimentos, armazenar adequadamente, para não virar local de criadouro dos barbeiros. Né? Lavar bem os alimentos, evitar a fonte luminosa próximo de triturador de frutos, porque a fonte luminosa atrai os barbeiros. E é isso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a malária. A malária é uma doença epidêmica que ocorre na maioria dos continentes, doença infecciosa causada por um protozoário e transmitida por um inseto. Então, eu coloquei o mapa mundi aqui para representar para vocês que a doença é epidêmica, né? Ela ocorre na maioria dos continentes. Não é uma pandemia porque não está ocorrendo no mundo inteiro, mas epidêmica porque está presente na maioria dos continentes, tá? O agente etiológico da doença é o protozoário do gênero Plasmodium. As espécies associadas à malária humana, eu tenho o Plasmodium falciparum, eu tenho o Plasmodium vivax e o Plasmodium malariae. E quem é o vetor dessa doença é a fêmea do Anopheles, né? Então, ela tem essa... Eu coloquei uma imagem aqui para vocês verem como é que é a estrutura da fêmea desse inseto, né? Do Anopheles. Então, ela é hematófaga, ou seja, ela suga o sangue da pessoa para justamente ter aquela mesma ideologia do Aedes, né? Amadurecer os ovos. E aí, quando ela precisa, né, já que ela é hematófaga, ela precisa desse sangue, ela consegue, né, jogar o protozoário, né, transmitir esse protozoário para a pessoa. Eu tenho um exemplo aqui de 2 plasmódios, que vocês podem observar, que estão presentes na corrente sanguínea. E aí a gente vai diferenciar esse ciclo da malária, né? Vamos colocar que é um ciclo mais pesadinho, né, de todos que eu coloquei aqui das doenças negligenciadas. Então, eu tenho, né, comentei com vocês do ciclo da dengue, da febre amarela, da doença de Chagas, mas o ciclo da malária, ele requer um pouquinho mais de atenção. Ele tem algumas fases. Eu coloquei alguns nomes, mas eu sugiro que vocês entendam melhor o ciclo, em vez de ficar pensando tanto nessa decoreba do nome, mas entenda como que ocorre o ciclo da malária. Eu tenho 2 momentos desse ciclo, eu tenho o ciclo no vetor e eu tenho o ciclo no humano. Então, eu tenho o ciclo no vetor e no reservatório, que no caso é o humano no qual provoca a doença. E aí a gente vai entender um pouquinho como que o desenvolvimento desse protozoário no inseto e o desenvolvimento desse protozoário no humano. Eu vou só pular um slide aqui que eu vou falar como ocorre no inseto. Então, no inseto, como eu coloquei para vocês, a fêmea ela precisa do sangue para amadurecer os ovos. Então, ela é hematófaga, ela vai sugar o sangue. Logo, se ela vai sugar o sangue, o protozoário, se ela vai, né, se ela vai ficar infectada, logo a gente entende que o protozoário ele tem que estar na corrente sanguínea, né? Se ela vai sugar o sangue, então o protozoário ele tem que estar na corrente sanguínea. A forma que ele está na corrente sanguínea é uma forma de gametócito, ou seja, ela vai absorver e o indivíduo, né, a pessoa, desenvolveu esse protozoário e ele está na forma de gametócito. Quando ele entra dentro da fêmea, ó, vamos recapitular. A fêmea vai sugar esse sangue, ok?
Então, ela ficou infectada com o protozoário. Esse protozoário, ele ocorre diferenciação dentro do inseto, na parte digestiva dele. Então, esse gametócito, ele ocorre uma diferenciação, tem uma célula que é o microgametócito flagelado e o macrogametócito, essas formas desse protozoário vamos associar como se fosse um espermatozoide e um óvulo, tá? Então, essas células vão colocar que são células sexuadas, e aí eles se juntam, né? Vão formar uma estrutura única, e quando tem a formação dessa estrutura única, que no caso aqui é o oocito, ele vai se amadurecendo, se desenvolvendo, e quando ele se desenvolve, né, ele se rompe para liberar os esporozoítos, ok? Então, é uma mistura meio de informação de célula, como se fosse um ciclo humano com um ciclo de planta, enfim. Mas é isso. Então, ele tem a formação dos gametócitos dentro do inseto, e aí ele vai se desenvolvendo, e aí dentro do inseto libera-se os esporozoítos, ok? Então, ela vai sugar o gametócito e vai, beleza, ela sugou, né, se infectou, e quando ela vai, né, procurar outros voos para se alimentar novamente, ela vai precisar novamente sugar o sangue, né? Então, quando ela vai sugar o sangue, ela vai liberar o quê? Os esporozoítos, ok? Eita, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Então, ela liberou os esporozoítos. Ok, então, aqui a fêmea do mosquito contaminado vai liberar os esporozoítos. Esses esporozoítos, eles vão buscar as células do fígado. Então, vamos lá para o fígado. Esses esporozoítos, eles vão ter modificações morfológicas do protozoário. Então, aqui eu tenho algumas alterações morfológicas. E quando ele tem essas divisões dentro das células dentro das células do fígado, né, nos hepatócitos, ele está se dividindo, e de repente rompe a célula do fígado, ok? Então, quando tem esse rompimento, libera um monte de protozoário para onde? Para a corrente sanguínea, ok? Então, esse protozoário agora, ele caiu na corrente sanguínea, beleza? Então, a fêmea, o mosquito, colocou o protozoário dentro da pessoa, esse protozoário procurou uma célula do fígado, dentro da célula do fígado, né, dos hepatócitos, esse protozoário começou a se dividir, e quando tinha muito protozoário dentro da célula, a célula tem uma lise, ok? Ela rompe. Quando ela rompe, esses protozoários vão para a corrente sanguínea, tá? O desenvolvimento do parasito na célula do fígado requer aproximadamente uma semana para falciparum e vivax e cerca de 2 semanas para malária. Então, é um período até relativamente curto, né? Quando o indivíduo já é contaminado com a doença. Então, pensando que esse protozoário caiu na corrente sanguínea, ele vai ter duas situações. Ele pode ir para uma célula sanguínea, invadir a célula sanguínea, fazer modificações desse protozoário novamente e romper as hemácias. E aí, é como se fosse um processo semelhante lá das células do fígado, só que aí ele vai ocorrer a lise da célula sanguínea, e quando ocorre a lise da célula sanguínea, libera mais um monte de protozoário, cai na corrente sanguínea novamente, e aí ele procura outras células sanguíneas, penetra, multiplica e rompe, faz a lise de novo da célula sanguínea. E assim vai sucessivamente. Nesse processo, nesse ciclo, é onde ocorre o sintoma da doença, ou seja, esses protozoários caíram na corrente sanguínea, o sistema imunológico vem e tenta destruir esses protozoários. Então, nessa tentativa do sistema imunológico de resposta, ocorre-se o sintoma da doença, onde a pessoa tem aquela febre
pontual, ou seja, a cada 48 horas, a cada 72 horas, a pessoa vai tendo febre. Por quê? É cíclico, ou seja, o protozoário invadiu a célula da pessoa, a célula, ele vai se multiplicando, quando faz a lise, rompe a célula sanguínea, o sistema imunológico vai e tenta destruir. E aí, nisso, ocorre o sintoma da doença, ok? Ou outra situação na corrente sanguínea é, em vez de invadir uma célula sanguínea, ele vai se desenvolvendo, vai fazendo alterações morfológicas, e com essas alterações morfológicas, eles formam o gametócitos, e o gametócito diferencia-se as células, né, novamente, e essas células é a célula que a fêmea não contaminada, né, o mosquitinho não contaminado, suga, e aí começa aquele ciclo totalmente, de novo, dentro do inseto, tá bem? Bom, eu espero que não tenha ficado muita dúvida, além dos nomes muito decoreba, porque, infelizmente, não tem como associar muita coisa desses nomes. Mas aqui, exemplificando o ciclo que eu coloquei para vocês. Aqui é a parte do inseto, né? O que é todo o processo. Aqui eu tenho um mosquito não contaminado, né? Ele vai ingerir o gametócito, vai ter o desenvolvimento desse protozoário dentro do mosquito, e aí tem a liberação dos esporozoítos, e aí esse esporozoíto, o inseto contaminado, vai e pica a pessoa, esse protozoário busca a célula do fígado, se desenvolve, ocorre a lisa do hepatócito, cai na corrente sanguínea, aí aqui já faz da parte da corrente sanguínea, no qual eu tenho o ciclo dentro da célula sanguínea, né? Esse ciclo da célula sanguínea da pessoa, ou ele vai e forma os gametas, né? As células, os gametócitos, que é sugado pelo inseto na hora que ele vai se alimentar, tá? Para amadurecer os ovos, ok? Ufa! Então, vamos. Espero que não tenha ficado tanta dúvida. Bom, sintomas clássicos da malária. Eu tenho febre alta, que é justamente as febres pontuais, né? Que é cíclica, que é característico da malária. Calafrios, temores, sudorese, dor de cabeça. Isso é tudo resposta, né? Do nosso sistema imunológico, tentando acabar com esse protozoário dentro da gente. Complicações da doença, tem a prostração, né, que a pessoa não quer fazer, né, fica cansada, quieta, alteração da consciência, dispneia ou hiperventilação, convulsão, hipotensão arterial ou choque, né, então a pressão da pessoa vai lá para o chão, né, e as hemorragias, ok? Bom, profilaxia. Se a gente sabe quem é o vetor, então eu acredito que fica bem mais fácil, né, a gente entender como que a gente vai evitar essa doença, como que a gente pode fazer para não ter a malária. Então, uso de mosquiteiro, no caso aqui vai ser tudo medida individual relacionada ao vetor, que é o inseto, né, que é o anófeles. Então, uso de mosquiteiro, uso de repelente, roupa que protege perna e braço, tela na porta de janela, sei lá, repelente nas crianças, enfim, tudo para o mosquito não chegar perto da pessoa. Medidas coletivas, borrifação intradomiciliar para matar o vetor, drenagem para não ter água parada, pequenas obras de saneamento para eliminar criadores de vetor, limpeza de margem de criador, controle da vegetação aquática. Então, tudo isso relacionado para não ter o desenvolvimento do vetor. Tá bem? Bom, aí tá as referências que eu usei para trabalhar nessa aula. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estamos disponíveis, tá bem? Beijo, fique com Deus.